Rezende Laurindo. Eu sou enfermeiro formado por uma instituição pública aqui do município em que eu moro. Eu tenho especialização em saúde da família e em saúde mental. O contato que eu tive com os postos de saúde, que são as unidades básicas de saúde, foi ao longo da minha formação na graduação. E eu passei 2 anos durante a minha especialização em saúde mental rodando nos serviços da rede de atenção psicossocial, que são aqueles serviços voltados para o acolhimento de pessoas que estejam em sofrimento psíquico ou então com algum transtorno mental grave e persistente. E aí, neste último caso, são os centros de atenção psicossociais, os CAPs, que vão fazer o atendimento. Essa rede de atenção psicossocial, ela consta também dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde. Uma vez que as pessoas em sofrimento psíquico acessem, cheguem também nesses serviços, muitas vezes como primeiro lugar de atendimento, antes de serem, quando devidamente avaliadas, encaminhados para os serviços especializados, que são os CAPs que eu tinha conversado anteriormente. É extremamente importante falar a respeito desses 2 serviços, porque são serviços que vão estar acolhendo as demandas, em sua maioria, da população, em termos de formas gerais, como, por exemplo, os postos de saúde, que vão ser serviços que são responsáveis pela resposta de até 80% das demandas que a comunidade vai ter, e os CAPs enquanto serviços específicos, especializados da saúde mental, que tem uma prerrogativa do atendimento em liberdade, baseando-se no território daquela comunidade que está sendo atendida, observando inclusive aquelas particularidades e as especificidades dos atendimentos em saúde e dos diversos atravessamentos que existem e que podem impactar na saúde mental dos indivíduos. A Carol me convidou para poder estar conversando um pouco com vocês a respeito dos atravessamentos de gênero, sexualidade e raça e as perspectivas de atendimento dentro desses 2 serviços. Na atenção primária à saúde, que a gente tem como principal representante as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, e os serviços da saúde mental, que a gente tem como principal representante os centros de atenção psicossocial. E aí, para que eu comece, então, a falar, a aproximar esses 2 temas, essas 2 grandes possibilidades de discussão, é necessário que eu me localize socialmente, para que vocês entendam até de que lugar que eu falo. Eu sou jovem, tenho 25 anos, sou negro, LGBT, sou bissexual, e aqui no município em que eu moro, eu passei por grande parte do tempo residindo em um dos bairros da Zona Norte, e tendo um contato próximo com aquela realidade essa que é materializada através dos indicadores de saúde com impacto maior em termos de dificuldade de acesso e de insuficiência de cobertura em relação ao território, por conta de atravessamentos distintos, o crescimento da população, a ausência de planejamento estratégico em relação à oferta de serviço naquela região, e inclusive não só na parte da saúde, mas como também em outras instâncias, outros setores, como por exemplo na assistência social, na segurança pública, na educação, em que a gente tem diversos indicadores de dificuldade de acesso, ou então também insuficiência do número de equipamentos necessários para se garantir uma assistência de qualidade. E é desse lugar que eu falo, então. Quando eu penso na possibilidade de discussão de gênero, raça e sexualidade, a primeira coisa que me vem à mente é entender qual é a formação que hoje está sendo realizada para que as pessoas tenham a possibilidade de fato conseguir discutir. Retomo meu próprio processo de formação quando eu relembro das minhas aulas, das aulas teóricas, das aulas práticas, em que em nenhum momento houve nem de maneira transversal, nem de maneira específica, discussão ampliada e complexa em relação a gênero, sexualidade e raça. Haviam sim esforços de alguns professores em trazer para debate esses temas, haviam sim alguns esforços de alguma maneira tocar parte da discussão, mas ainda assim, como reflexo que é da organização da sociedade, ou era pautado numa discussão muito específica em relação ao que
ao que se tem de hegemônico, ou então se percebia que havia muita superficialidade nas propostas de discussão e que não alcançavam de fato a complexidade do que é assistir essas pessoas e do que é desenvolver ações específicas para o atendimento dessas pessoas. E esse cenário não é à toa. Quando se pensava em relação às políticas de atenção específicas, por exemplo, à população negra, à população LGBT, a gente tem um período de aproximadamente 10, 11 anos da instituição delas a partir de portarias. E aí esse período, como se pode se observar até mesmo na prática, e dentro da minha realidade, dentro das minhas experiências, eu pude também perceber isso, para além do que se tem de estudos publicados, a ausência da efetivação prática dessas políticas dentro dos equipamentos, dentro dos serviços de saúde e inclusive dentro dos cursos de formação. Quais cursos hoje que nós podemos observar que de fato apresentam, não só de maneira transversal, mas com momentos específicos e exclusivos para esses tipos de discussão dentro dos seus políticos pedagógicos, dentro das suas diretrizes de formação? Quais são os serviços que, para além da institucionalização, isso é, para além do preenchimento, por exemplo, de determinados critérios, conseguem trazer para dentro da sua prática e para dentro das suas concepções do exercício profissional e da assistência em saúde a complexidade dessas discussões. Até porque é necessário que a gente compreenda que não basta, por exemplo, campos de preenchimento para que a discussão seja alcançada. Até porque, por vezes, os campos de preenchimento não são preenchidos. E eu posso trazer de uma maneira muito material quando retomo, por exemplo, o ESUS, que é o Sistema Informatizado de Organização, Disposição e Coleta de Dados do Sistema Único de Saúde, onde tem uma modalidade, uma plataforma que é exclusiva para a atenção primária. E dentro dessa plataforma, o que há de informação obrigatória é o levantamento, por exemplo, de informação relacionada com a raça, e aí devendo se respeitar, obviamente, a autodeclaração. Porém, o que eu já observei na prática e também o que pode ser verificado na literatura, nem sempre o aspecto específico da autodeclaração é respeitado e, por vezes, esse preenchimento ou se dá de uma maneira automatizada, sem uma confirmação, por exemplo, de um dado antigo já anotado prévio daquele indivíduo, ou então acaba que ele é anotado a partir da perspectiva do profissional que atende aquela pessoa. Em relação a dados, por exemplo, como sexualidade, existe o campo de possibilidade de abertura para que a pessoa fale, relate sobre a sua sexualidade, mas esse campo é um campo opcional e, para além de ser opcional, as possibilidades que tem de demarcação não atendem, por exemplo, instituições que já vêm pesquisando a respeito disso, que propõem formas de se abordar a sexualidade, como a ABE. Em termos de gênero, também se observa limitações quando ainda se verifica que dentro do que se tem construído socialmente, há muita discussão e há muita perspectiva em relação a homem e a mulher, porém, já se sabe que o gênero não se limita a esse tipo de discussão. As perspectivas de gênero e as possibilidades hoje de identificação são muito mais amplas do que essa possibilidade binária pode contemplar. E isso, na verdade, isso é o primeiro reflexo que se tem ainda da incipiência e da necessidade de avanços e de aprimoramentos em relação a como que essas discussões de gênero, sexualidade e raça são levadas para dentro dos serviços de saúde. E aí, dentro dos serviços da atenção primária à saúde, como também os serviços da saúde mental, existem diversas possibilidades de discutir e de se introduzir esses debates, essas discussões em relação ao impacto na saúde. O que eu vou me apropriar um pouco mais e trazer para problematizar, e obviamente não finalizar a discussão aqui, é a forma como algo que é comum a essas três possibilidades de discussão pode impactar e impacta diretamente no estado de saúde dos seus indivíduos. E isso vem a partir dos processos de discriminação, das experiências discriminatórias aos quais essas pessoas estão sujeitas e a forma como isso tem um impacto em relação à saúde. Tem um artigo que depois vai estar disponível para vocês, provavelmente pelo link,
que ele vem discutindo, ele traz um modelo teórico de aproximação em relação à forma como a discriminação autorreferida vai impactar aos processos contínuos de resposta ao estresse e também aos comportamentos relacionados com a saúde. E que esses dois, eles podem impactar em relação à saúde mental e à saúde física. Esse modelo foi pensado a partir de diversos estudos já consolidados da relação entre discriminação, respostas ao estresse e comportamentos de saúde, e estudos ainda incipientes em desenvolvimento de como que se dá a relação prática entre as experiências de estresse contínuo e a mudança e os comportamentos relacionados com a saúde em cima da saúde mental e da saúde física, ou aquela saúde considerada orgânica. E aí, dentro dessa perspectiva, esse artigo traz de uma maneira muito explicitada e muito bem trabalhada como que, de fato, existe uma materialidade em relação a essas experiências discriminatórias, entendendo a discriminação enquanto experiências passíveis de causar um impacto de estresse e que, mesmo que o estresse não esteja sempre diretamente relacionado com maior risco de adoecimento, ainda assim existem respostas a experiências estressoras, que são aquelas experiências estressoras que não tem como quantificar e também não tem como predizer, que estas sim vão causar um impacto direto em relação ao estado de saúde, e que são essas as experiências de quando um determinado indivíduo sofre processos de discriminação e preconceito, seja pelo seu gênero, seja pela sua sexualidade, seja por conta de aspectos relacionados à raça. E aí, dentro dessa discussão, esse próprio artigo vem trazendo, e é uma coisa que é extremamente importante de se apropriar, principalmente por parte dos profissionais de saúde, os impactos práticos que isso tem, podendo impactar a partir das experiências contínuas de estresse, não só estresse psíquico, podendo levar a um adoecimento psíquico, ao risco de desenvolvimento de transtornos mentais, a experiências e sintomas de ansiedade, de depressão, um impacto no cotidiano de vida, como também ter impactos a níveis orgânicos, como, por exemplo, ao longo das experiências sucessivas de estresse, o aumento, por exemplo, do nível de cortisol, e isso terá um impacto em termos de aumento da frequência cardíaca, do número de batimentos do coração, aumento da pressão arterial, que pode ter consequências diversas em termos de suprimento, de nutrição de diversos órgãos que são essenciais, aspectos relacionados, inclusive, com tendências a sobrepeso, podendo levar a casos de obesidade. Em alguns aspectos específicos, inclusive, se configurar a partir de longo prazo de um estresse celular, há uma maior possibilidade de desenvolvimento de câncer. Faz interessante também ter apropriação em relação a esse tipo de debate quando a gente vem a entender que tipo de mundo no qual estamos inseridos e quais são os reflexos da organização da sociedade nas nossas relações e na forma de realizar assistência em saúde. Até porque Safiotti, no seu livro O Poder do Macho, nos contribui de maneira fantástica quando fala a respeito da sociedade estruturada hoje enquanto uma sociedade voltada para homens brancos que detêm as concentrações de dinheiro e que são heterossexuais. Então, essa é a hegemonia que existe de construção em termos a esse tipo de debate dentro da sociedade e que vai ter um reflexo direto em relação às experiências discriminatórias e, inclusive, experiências discriminatórias que não no âmbito explícito e que não no âmbito de violências como, por exemplo, quantificáveis em termos de número de mortos, que nós sabemos, inclusive, aparece cotidianamente na mídia, quem são as pessoas que morrem, quem são as pessoas que são violentadas, não só em termos de violências verbais direcionadas, de xingamentos construídos socialmente, mas também de perspectivas de discriminação que vêm a ser denominadas enquanto microagressões, que vão se dar de maneira muito menos explícita e que podem inclusive passar despercebidas
por aquelas pessoas que cometem, mas que não vão passar despercebidas por aquelas pessoas que recebem, porque mesmo que elas não se deem conta de estarem recebendo aquele tipo de agressão, a longo prazo isso também tem um impacto em termos do estado de saúde, não só física, como também mental. E essa perspectiva de microagressões, que é estudada desde a década de 70 por um psiquiatra, inclusive negro, quando se debruçou a respeito dos estudos mais específicos em relação à raça, mas que nós podemos, a partir de suas falas, ampliarmos para os mais diversos debates, entendendo a experiência de discriminação, venha entender as microagressões enquanto processos, inclusive, que vão se dar a partir de possibilidades de insultos diretos ou indiretos, de possibilidades de assaltos e de capturações de experiências de vida, ou então até mesmo de invalidação e de invisibilização de discursos. Isso no sentido de caracterizar enquanto agressões também situações como, por exemplo, quando um indivíduo entra em um determinado ambiente, as pessoas ou comentam, apontam, distanciam, ou então quando, por exemplo, um determinado indivíduo está andando na rua e as pessoas determinam quando devem atravessar e quando devem voltar para o lado do passeio em que elas estavam, ou então quando existem espaços diversos dentro do âmbito não só acadêmico, como também do cotidiano, em que denúncias e falas são invisibilizadas ou então são ignoradas por conta do lugar em que aquela pessoa ocupa socialmente. E aí é quando, por exemplo, nos discursos de gêneros que não são hegemônicos, se colocando em relação a denúncias das violências sofridas, e essas denúncias serem consideradas como levianas, ou então as denúncias não serem levadas a sério, não terem uma profundidade de pesquisa e de entendimento de quais são os impactos daquilo em relação a esses indivíduos. Então, todos esses atravessamentos, não só do entendimento de agressões e de violências, de processos de discriminação de forma explícita, como também de forma implícita, ou como também de forma menos explícita e que por vezes pode passar despercebida, impactam diretamente em relação à saúde desses indivíduos. E isso é extremamente importante de ser de domínio dos profissionais de saúde, até porque os postos de saúde, como por exemplo, que devem ser a principal porta de entrada do SUS, ou então os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, que também funcionam enquanto serviços de porta aberta, os seus profissionais devem atuar de uma maneira não só a prevenir a repercussão e a reprodução dessas formas de agressão e de microagressão, como também devem atuar de maneira a promover cada vez mais a diminuição deste impacto e a diminuição dos tipos de discursos discriminatórios ao longo da sociedade. Porque esse tipo de discurso, quando a gente retoma, inclusive, lá atrás, que eu havia falado no impacto dos comportamentos de saúde, não é exclusivamente a nível dos comportamentos de saúde de alteração nos hábitos alimentares, ou então na prática de exercício físico, ou então na relação que esse indivíduo vai ter com o uso de medicamentos, mas inclusive também vai impactar no acesso que essas pessoas vão ter nos serviços de saúde pelas mais diversas possibilidades de via. No entendimento de que os serviços de saúde podem acabar não se configurando enquanto estabelecimentos de acolhimento, podem se configurar enquanto espaços não acessíveis ou então inadequados às demandas que as pessoas que vêm a sofrer discriminação nessas mais diversas dimensões de interpretação de mundo sofrem. E aí então faz-se imprescindível o domínio em relação a esse tipo de discussão, porque tudo isso vai estar relacionado com as ações que vão ser desenvolvidas e inclusive com as propostas de intervenção a nível de sociedade que vão ser desenvolvidas. Até porque os cuidados que cada profissional deve ter em relação à sua prática principalmente para uma luta não só daquilo que vai ser encontrado e discutido no âmbito da sociedade, como também está institucionalizado e por vezes respaldado, seja através da invisibilização das
ações de microagressão no cotidiano das instituições, seja através da omissão frente a demandas complexas que não estão sendo atendidas pelos serviços e omissão também por parte do Estado. Tudo isso reflexo da organização de uma sociedade que se dispõe de maneira a entender os interesses de uma lógica produtivista que visa, obviamente, contemplar um sistema econômico pautado no crescimento, na concentração financeira, na destituição de lugar, até porque o deslocamento e a destituição do lugar de determinados sujeitos dentro dessa sociedade é o que vai estar garantindo a concentração financeira, o giro do capital e inclusive sustentando o avanço de políticas neoliberais que vem a retroalimentar esse sistema econômico no qual estamos inseridos. Então, os profissionais precisam se apropriar para um combate em termos societário, não só nas comunidades em que atuam, como também em termos do debate de políticas públicas, de formulação, fiscalização e compromisso ético com a efetivação dessas políticas públicas levantadas. E aí todos esses atravessamentos são extremamente importantes serem considerados porque, como eu havia dito, no processo de formação, por vezes, esses debates não são trazidos. Quando são trazidos de maneira muito superficial ou não contemplam a complexidade. E dentro do cotidiano da prática profissional, por vezes não é rediscutido, não é pautado todas essas possibilidades enquanto propostas de educação permanente, ou quando não existem espaços adequados de sensibilização para compreensão da importância que esses atravessamentos têm na constituição dos indivíduos. Até porque dentro do nosso território, nós devemos compreender saúde para além de ausência de doença e devemos compreender saúde ainda para além do conceito que é proposto pela Organização Mundial da Saúde enquanto completo bem-estar social, físico e psíquico. Porque esse é um conceito que é impossível, é um conceito intangível, não é possível da gente alcançar o total completo bem-estar. E aí é onde entra o nosso conceito nacional, pautado não só pela Constituição Federal de 88, mas também a partir da Lei 8.080 de 1990, que a saúde vem a ser, na verdade, uma expressão de diversos determinantes sociais, dentre eles lazer, educação, trabalho, tudo aquilo que vai estar diretamente relacionado com as possibilidades de inserção do indivíduo na sociedade. E dentro dessas possibilidades de inserção do indivíduo na sociedade, a discriminação pode atuar não só enquanto impeditivo, mas como também inadequação da ocupação desses espaços por esses indivíduos, porque não basta estar presente, não basta ter acesso mas ter acesso com qualidade, ter acesso de uma maneira em que esse indivíduo consiga ser acolhido e minimamente permanecer saudável dentro desses espaços, dentro desses campos em que ele vai estar circulando, seja de atendimento, seja de atuação, seja de intervenção. E aí, na verdade, eu me propus, de fato, a trazer um pouco disso, a problematizar, a introduzir um pouco dessa possibilidade de discussão dentro do âmbito da saúde, e inclusive começar a oxigenar o que de fato tem a ver, de maneira prática, o entendimento e a demanda, o entendimento e a intervenção complexa sobre essas interpretações e sobre essas identidades trazidas por cada uma dessas pessoas quando se colocam à frente dos profissionais para os momentos de atendimento. E é extremamente importante que cada vez mais espaços, cada vez mais momentos como esses de enriquecimento e de possibilidade de debate em relação a esses temas, a gente trabalha, na verdade, o rompimento da interpretação que algumas pessoas têm de que as coisas estão ficando cada vez mais complexas e que está sendo difícil dar conta de atender a essas demandas complexas que se materializam. Porque, na verdade, as demandas sempre foram complexas, as pessoas sempre estiveram no mundo. Só que existe hoje uma possibilidade, uma entrada muito maior do aparecimento e da ocupação dos espaços por essas pessoas do que existia antigamente. Então é um compromisso a apropriação em termos dessas discussões complexas, porque na verdade sempre deveria ter tido essa apropriação e que por vezes foi negado ou então omitido.
Eu espero de fato ter contribuído aí com todo mundo que tem assistido. Eu espero que vocês possam aproveitar de fato esse evento, esse festival, porque nós temos que cada vez mais olhar para nós, olhar para dentro de nossa comunidade, não só em termos de número de vidas interrompidas, pelas mais possibilidades vias de interrupção, seja pela morte, seja pela invisibilização, seja pela não ocupação dos mais diversos espaços e não alcance de sonhos, mas que a gente possa conseguir olhar para nós de uma maneira a valorizar aquilo que a gente produz em termos de ciências, aquilo que a gente produz em termos de arte, aquilo que a gente produz em termos de resistência e aquilo que a gente produz também através dos sorrisos, através dos abraços, através dos laços de afetividade e dos laços que tornam possível e dos laços que tornam possíveis que a gente continue lutando, que a gente continue se aproximando e que a gente continue com uma perspectiva de destituição desse lugar, de uma sociedade estruturada de uma forma a negar as existências e negar as existências de maneira consciente, para que seja perpetuado esse sistema e essa estrutura como a sociedade se coloca hoje. E eu não poderia deixar também de falar em relação à camisa que eu estou usando hoje. Não há cura para o que não é doença, porque, assim como diversas outras questões, estamos em pleno momento em que o óbvio precisa ser defendido cotidianamente, porque o óbvio tem se tornado cada vez menos óbvio para diversas pessoas. E é um compromisso social, é um compromisso ético de nós todos levarmos essas informações, levarmos esses conhecimentos e continuar fazendo atos de resistência para que outras pessoas consigam compreender, para que outras pessoas consigam ser compreendidas e para que a gente de fato consiga ter um impacto numa saúde de qualidade, não só para um setor exclusivo da sociedade, mas sim para todos.